São vários os fatores que transformaram as campanhas de mídia paga em peça importante na estratégia de comunicação de uma loja virtual. Entre eles, o aumento da visibilidade da marca, a possibilidade de segmentação de público, um controle maior sobre o investimento, uma vez que é possível fazer ajustes para obter um melhor retorno, além da possibilidade de mensuração dos resultados. Em um mercado super competitivo, as campanhas de mídia paga podem fazer toda a diferença para que a sua loja se destaque diante da concorrência. Loja no Papo. Um podcast Loja Integrada. No episódio de hoje, nossa líder de sucesso do cliente, Rosângela Chiarelli, continua a conversar com Gabriel de Alencar. O Gabriel é responsável pela Wearshop, uma das primeiras lojas criadas aqui na Loja Integrada há quase 10 anos. E é claro que o Gabriel utiliza as campanhas de mídia paga como parte importante da sua estratégia de comunicação. Aqui ele compartilha sua abordagem e também dá dicas sobre o assunto. Loja no Papo. A gente entrando no quesito mídia paga. Hoje você tem investimento em mídia paga, com o que você trabalha e como que você define assim, para mídia paga eu tenho tanto de budget e eu vou dividir entre tais mídias, como que funciona a sua estratégia de definição de investimento? Vamos lá, como que a gente trabalha na questão de mídias pagas? A gente tem o nosso planejamento de vendas e faturamento do ano e baseado naquilo que a gente projetou, a gente pega uma parte do orçamento e destina ali para as mídias pagas. Hoje ele está em torno de 10%, mas a gente ajusta dependendo do resultado que vem tendo. E a gente hoje trabalha com Facebook Ads, tanto para o Facebook quanto para o Instagram e para o Google, né? Atualmente a gente separa em 70% para o Google e 30% para o Facebook. E ali Google você faz ads e shopping? A gente faz ads, a gente faz tanto pesquisa orgânica, né? Ali na rede de pesquisa, que são as pessoas que vão buscando determinadas palavras-chave. A gente faz o Google Shopping também, que não tem tanto trabalho, né? Já que a Loja Integrada tem a integração lá, é meio que você colocar os produtos lá e o Google vai definir ali o orçamento, o que vai ser gasto. Então, o Google ele evoluiu muito nesses últimos anos, tanto que ele tem várias campanhas inteligentes que você não precisa se preocupar tanto com quais palavras-chave eu vou colocar, para quem que eu vou direcionar esse orçamento. Então, como a gente já tem esse histórico, a gente cria diversas campanhas mesmo dentro ali do Google. Tanto ali para a rede de pesquisa, para o Google Shopping, e a gente também usa ali um pouco da rede de display para aparecer ali no YouTube, que ainda hoje é um canal que pouca gente explora na questão de anúncios, né? Então eu vejo muita empresa grande divulgando, mas muitas das vezes o lojista que é pequeno, ele acha, não é para mim, mas às vezes no nicho dele, ali faz o custo sentido, por clique, né? faz sentido e ele vai conseguir surfar sozinho, porque os concorrentes dele não estão lá. Eles pensam da mesma forma, né? Então a gente sempre baseia nessa estratégia para o Google. Já no Facebook, a gente trabalha tanto para impactar os clientes que já acessaram a loja, trabalhando ali com remarketing em cima deles, e a gente também usa todas essas informações que a gente tem do nosso cliente para buscar novos clientes também. Então, esses 30% que a gente reserva para o Facebook Ads, para o Meta Ads agora, né? Facebook, que mudou para Meta, a gente separa uma verba para trabalhar em cima das pessoas que acessaram o nosso site, mas não compraram, e separa um outro terço para trabalhar aquelas pessoas que são similares àquelas pessoas que compraram com a gente, para a gente atrair novos clientes, né? E a outra parte a gente faz um trabalho que nós começamos no ano passado e tem dado bastante resultado, ao invés de fazer uma campanha direcionada para a loja, a gente direciona para o WhatsApp e ali uma pessoa ela fica responsável por atender aquela pessoa, tirar dúvida e converter. E aí isso daí tem dado bastante resultado. Volta no que a gente estava falando, né? A necessidade da humanização, as pessoas querem esse contato, às vezes para tirar dúvida ou só para ter uma garantia ali, tive um contato, né? Que existe alguém, né?
Exato. E para quem está começando a investir agora, que dica que você daria, assim, putz, comecei minha loja, tô com uma graninha aqui que eu vou começar a investir, que dica que você tá para quem está começando? Eu acredito que o primeiro passo é você ter que pensar em conversão. Primeiro porque se você não vender, principalmente quando você está começando, dificilmente você vai conseguir manter o negócio. Então, primeiro, antes de você querer expandir, você tem que trabalhar campanhas de conversão, quando a gente fala ali na questão do Meta Ads. E no Google, eu aconselharia a pessoa a começar pelo Google Shopping, pelo Merchant Center, porque é o que traz mais retorno e você não precisa demandar tanto tempo em ficar ali. Então, se eu estivesse começando hoje, eu iria separar uma verba para começar ali no Google Shopping e deixar rodando ali as minhas principais categorias, porque se você tem como escolher quais categorias ou os produtos eles vão vincular ali, você não precisa deixar tudo rodando. E separaria também uma verba para fazer algumas campanhas de remarketing com foco em conversão para as pessoas que já visitaram o site lá no Facebook e no Instagram. Então eu começaria com isso daí. A Camila Renault, consultora de marketing digital e e-commerce, conversou com a gente e deu dicas importantes sobre como definir objetivos e estratégias antes de começar a investir em anúncios. Um ponto que eu gosto muito de ressaltar na hora de definir objetivos antes de ter investimento em anúncios é que a gente faça o básico. Começa pelo básico bem feito, tenha uma presença digital. Garanta que o seu perfil, que aquele ambiente já seja o reflexo de quem a sua empresa é, de quem a sua marca é, dos produtos que lá estão. Então você já tem clareza a respeito dos formatos, da sua linha editorial, do seu cronograma, essa pauta ela flui, a sua equipe já está com todos esses processos automatizados funcionando, não precisa ser perfeito só o brigadeiro, mas a gente precisa garantir que essa presença está lá, que quem vai chegar vai encontrar a experiência que você quer transmitir. Muitas vezes é assim, não, aqui no corre, pronto, eu consegui, eu fiz 3 publicações. E aí você vai ser frequente, constante? Ou na semana que vem a gente não vai conseguir sustentar isso? E aí o investimento em anúncios passa a não ser, ele não dá o retorno que a gente espera. Então assim, primeiro cuida da sua casa, depois chama as visitas. Tem mais um ponto que eu gosto muito e que é bem frequente, eu escuto isso bastante, especialmente dos meus alunos. Você fala assim, poxa, esse conteúdo aqui, ele não funcionou bem, então eu vou impulsionar, eu vou transformá-lo numa campanha, porque ele não performou no orgânico. Gente, o algoritmo, ele não é um bicho-papão. Ele é uma forma de tecnologia baseada em inteligência artificial que vai antecipar todos os desejos da sua audiência, justamente porque ele é baseado no reconhecimento de padrões. Então, aquilo que a sua audiência acaba consumindo e gostando, ele entrega mais. Aquilo que não gostou tanto, ele entrega menos. Claro que a gente tem muitos critérios, mas isso não pode deixar de ser comentado. Caso contrário, a gente acha assim, o algoritmo tá vendo essa coisa misteriosa. E a verdade é, e aqui eu falo como produtora de conteúdo, que também muitas vezes chorou o algoritmo, em algum momento foi lá, acertou o formato, acertou o tema, acertou o timing e aí a coisa aconteceu. Então, será que era algoritmo ou era a minha produção de conteúdo? Eu sei que dói, passo por isso, mas sou honesta de compreender. E é muito bom quando a gente coloca luz nisso, que a gente passa a ter clareza e fala, beleza, já sei que eu tô errando, então agora vamos lá para acertar. E aí, esse conteúdo é o conteúdo que você tem que encontrar o seu padrão. Isso é algo tão presente nos influencers e que nós como marcas, como lojas, a gente acaba esquecendo um pouco. O influencer vai lá, ele valida vários formatos, ele valida vários temas, o jeito dele fazer a coisa. Quando ele acerta, ele passa a repetir. E a gente como empresa parece que assim, poxa, eu encontrei o jeito certo, então agora eu preciso variar. Todo dia a gente quer inventar a roda, todo dia a gente fica refém da criatividade. E a gente vive um momento em que o resultado não vem da criatividade. Aqui eu não estou falando que ela não gera resultado, estou falando que não é o principal, ou então que é muito esforço. E aí, quando você encontra esse padrão, é muito bom que você replique, que você siga apostando nele, fazendo pequenos ajustes, mas entendendo que aquele ali é o seu básico que funciona, é o seu pilar da sua estratégia. E aí, dentro dessa estratégia de conteúdo, você impulsiona, você transforma em campanha, e aí você passa a trazer tráfego, você vai encontrar os padrões. O padrão do que funciona para o momento da venda, o que funciona para o seu remarketing, que é aquele cliente que chegou, desistiu,
e você tem que recapturar, você tem que falar, volta aqui, não desiste não, compreender que isso é normal, todas as lojas passam por isso, pela desistência, pela dúvida. A gente é assim como cliente, quero tantos produtos, não, pensando bem, vou deixar para amanhã. E aí o seu remarketing tá lá. Se você não entende o padrão, se você não tem copy, não tem imagem, não tem vídeo, será que você sabe isso? Você já tem essa resposta? Se é vídeo, se é imagem, o que você vai escrever, como você vai falar, como você vai abordar? Será que você já tem essa clareza do que funciona para atrair pessoas para o seu perfil, para sua loja? Quando a gente tem essas perguntas respondidas, isso se torna muito mais fácil, porque aí você vai fazer o investimento e você vai sentir que ele retorna. E quando algo não sai como você estava esperando, quando você não consegue ter um retorno, um ROI, ou então você acaba não trazendo tantas pessoas, que é o tráfego, fica mais fácil também de identificar onde a gente está errando. Então, ter isso tudo em mente como grandes objetivos antes de começar a investir faz com que a gente invista melhor, faz com que a gente fique com as expectativas mais alinhadas e pare de acreditar em milagre. Mídia não é milagre. Mídia é uma estratégia que te ajuda a alcançar mais pessoas, chegar em mais pessoas e também qualificar seu público, chegar nas pessoas certas. Caso contrário, esse desalinhamento de expectativa gera frustração. E aqui vou falar como empreendedora, que sei que a frustração é péssima para os nossos resultados e também para a moral da nossa equipe. Então, deixo essa dica aqui para todos vocês. Loja no Papo. Hoje a gente vê muito, né, o custo da mídia subindo cada vez mais. A gente conversa muito com o lojista, como que ele consegue, né, se diferenciar tanto no formato do anúncio que ele vai fazer, como na gestão dos anúncios que ele faz. Para quem já anuncia, hoje, como que você vê assim, os pontos de atenção? Porque eu vejo muito lojista falando, mas eu estou colocando uma grana, não estou convertendo, e não é o que você falou, o Google Shopping é mais otimizado, mas dependendo da campanha você tem que colocar, você tem que acompanhar, você tem que corrigir ali, né, no decorrer do investimento, porque é o dinheiro, a cada clique é o dinheiro, é o seu investimento sendo gasto. O que para você é ponto de atenção hoje para você ter resultado positivo nas suas campanhas? Vamos lá. Primeiro que você falou é fundamental para quem já está investindo e para quem quer ter um bom resultado ali nas campanhas de mídia paga, é você acompanhar. A gente já cometeu esses erros algumas vezes e a gente sabe que é super importante, você precisa olhar os seus números. Não adianta, a gente tem uma regra aqui que é assim, eu acredito em Deus e o resto você tem que me trazer os dados. Exatamente, perfeito. Então, se você não acompanhar os números, você não tem como saber o que dá certo ou não. Eu posso te falar assim, faz isso que dá certo, mas se você não ter dados para comprovar isso, você não tem como ter certeza, você precisa olhar os números. Então, se você está investindo dinheiro, como a Rosângela falou, é importante você acompanhar o que está trazendo de retorno aqueles números. Essa campanha está dando certo? Não está? Por que eu posso mexer nela? Quais são as engrenagens que eu tenho a possibilidade de mexer? Eu posso reduzir a verba? O que vai acontecer? Provavelmente vai diminuir o alcance. Eu posso trocar os criativos. Esses criativos não estão tendo bons CTRs, não estão tendo bons cliques. Poderia mudar a copy. Então, além de acompanhar, é você listar tudo que é possível fazer para você melhorar o resultado ali daquela campanha específica. Mas tem duas coisas que eu acho que é fundamental, que pouca gente fazem. Primeiro, se você focar em ter um bom engajamento nas suas redes sociais, o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu público ali daquela rede social. E você pode usar aquele público para anunciar para ele lá no Meta Ads. Então, às vezes, você já anuncia para as pessoas que engajam com a sua página. Mas se o seu engajamento é ruim, se você não faz um bom trabalho na rede social, aquilo vai impactar diretamente no resultado da mídia paga. Então, isso é fundamental, você ter um bom engajamento para que suas campanhas também tenham um público maior para você conseguir impactar ele. O segundo, na verdade, até lembrei de mais um outro que eu vou falar aqui depois. O segundo é o formato. Às vezes a gente quer fazer anúncios naquele formato que as grandes empresas fazem, mas não necessariamente é isso que vai dar resultado. Muitas das vezes, e eu acredito que a maioria das vezes, o que vai dar resultado é o conteúdo nativo criado especificamente por você, lojista, que conhece o seu produto.
Eu me lembro até de uma palestra que a gente participou aí com a loja integrada com o pessoal do TikTok, e o que o pessoal falou, que eu não me esqueço, os anúncios que você tem que criar, os formatos e os criativos, eles precisam ser nativos. Eles precisam como se fosse ser um conteúdo criado de um usuário para outro usuário. E isso daí vai fazer a total diferença para você não ficar disputando custo por clique. Porque quanto mais engajamento tiver o seu anúncio, mais a plataforma vai entregar e você vai ter mais resultado. E por mais que o clique esteja mais caro, se você trouxer venda, o caro é relativo. Porque se ele trouxe venda e está com um retorno positivo, você vai continuar investindo. Então, acho que esses são os fatores primordiais. E agora, o último que eu me lembrei até enquanto eu estava falando aqui, que ajuda demais a você ter um bom resultado nos anúncios, na mídia paga, é quando você está rodando uma campanha na sua loja. Então, quando você faz uma campanha de marketing, Dia das Mães, Dia da Mulher, Páscoa, Black Friday, isso potencializa o resultado das suas mídias pagas, porque a sua taxa de conversão ela aumenta durante aquele período. Então, você tende a ter um resultado muito melhor. Então, é importante sempre os lojistas terem um planejamento de campanha e terem alguma coisa rodando na loja nesse quesito. Mesmo que seja algo assim, eu trabalho sozinho, eu estou começando, não tenho muito tempo para ficar criando um monte de campanha, então cria uma campanha com um período maior, que ela fique rodando lá, que você selecione os produtos, ela fique por uma semana, fique por 2 semanas, é melhor do que você não deixar rodando nada e de repente deixar só os banners principais com algum benefício ou outro que você tem na loja. Porque aquilo vai te ajudar a converter muito mais nos anúncios. Perfeito, Gabriel. Eu vou anotando aqui, porque a gente, como eu falei, eu converso com lojista praticamente o tempo inteiro. Então tem muita coisa até aqui que você está falando que já me dá insight para ir lá e sugerir para um outro lojista. E uma coisa que eu estava pensando, como que vocês fazem, qual que é a dinâmica para você ter o equilíbrio entre o conteúdo pago que você vai produzir, né, o conteúdo para mídia paga e o conteúdo orgânico? Para criar o equilíbrio, o que a gente faz para criar esse equilíbrio entre conteúdo pago e conteúdo orgânico, né? Foi a pergunta. Eu acredito que o conteúdo orgânico, ele é um laboratório para você utilizar no conteúdo pago. Então, tudo que você já testou e você tem os dados, os números que deram certo no conteúdo orgânico, no gratuito, você tem que usar aquilo dali como teste no criativo para você usar no tráfego pago. Porque, você já testou, você já sabe que aquele determinado post que você fez, Reels, Shorts, não importa a rede, ele teve muitas pessoas querendo comprar, pedindo, eu quero no comentário, qual é o preço, ou tendo um engajamento acima da média, você tem que usar ele no tráfego pago. Eu acredito que esse é o equilíbrio perfeito, né? Em você não necessariamente pensar, eu vou criar aqui só para o pago. Então, eu vou usar no orgânico e ali já é um teste para mim, para depois eu pegar e replicar isso no conteúdo pago. E nós também conversamos com Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, sobre a importância do equilíbrio entre o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. A gente precisa entender que a frequência é muito importante. Por quê? Porque se a gente não é visto, a gente não é lembrado. E aí, segundo as pesquisas da Nielsen, pesquisas da Meta, a frequência média ideal é de 2 por semana. Isso não é o número de posts, é o número de vezes que eu apareço para a mesma pessoa, que pode, inclusive, ser com o mesmo post ou com posts diferentes. Entendendo que, no modo orgânico, sempre que eu faço um post, eu não vou alcançar 100% dos meus seguidores, eu vou alcançar ali, talvez, na média, 12%, 13%, que é uma média nacional, vamos dizer assim, né? Tem os outliers, eu, por exemplo, chego a alcançar 40%, às vezes 50% ou mais, né? Mas são os outliers. Mas entendendo que a grande maioria vai alcançar 12%, 13%, talvez 20% quando faz um bom conteúdo, você não vai alcançar as mesmas pessoas a cada post que você faz organicamente. Então você faz o post 1, você vai alcançar 12% dos seus seguidores e talvez um pouco de não seguidores. Aí você faz um post 2, você
provavelmente vai alcançar outros 12, 13%, que não são os mesmos do post 1, e um pouco de não seguidores. Aí você faz um post 3. Talvez no post 3 uma parcela seja da mesma pessoa ou do mesmo grupo do post 1 e uma parcela também do grupo do post 2. Para essa parcela que houve sobreposição, você teve a frequência 2. Mas veja que uma parcela pequena. Aí você tem que fazer um post 4, um 5 e 6, e aí você vai jogando na sorte, vamos dizer assim, de conseguir ter essa sobreposição, medindo através do painel analítico lá do Instagram. Estou supondo que todo mundo use mais o Instagram nesse momento. Olhando o número de impressões dividido pelo número de contas alcançadas, ali no período de 7 dias, você teria a frequência que eu estou dizendo, né? Se for menor do que 2, você precisa aumentar o volume de conteúdo orgânico para aumentar as chances de aparecer para a mesma pessoa. Se for entre 2 e 3, ainda assim dá para aumentar, porque essa frequência está considerando toda a jornada, né? E o ideal é que essa frequência 2 e 3 ela seja apenas das etapas de descoberta, consideração e um pouco da conversão. Então, considerando que a gente tem 5 etapas na jornada, e 2 ou 3 seria só para o começo dela, eu teria que aumentar um pouco mais para contemplar as outras 2 últimas, né? Então, o ideal é que fique, talvez, acima desse número de 2 ou 3, né? Agora, se tiver muito alto o número, vamos supor que seja 12, 14, 20, significa que você está aparecendo muito para as mesmas pessoas e sendo ineficiente em trazer novas pessoas, criando, por exemplo, Reels ou criando um conteúdo muito compartilhável. Então, é assim que você vai equilibrando, vamos dizer, a quantidade e o volume de posts que você faz, né? Dá para cravar um número? Bom, as boas práticas e as pesquisas que eu tenho, se você fizer um feed e um Reels por dia, né, você pode chegar, com maior probabilidade, de chegar nessa frequência média ideal. Agora, se você equilibrar esse jogo com mídia paga, você tem maior controle, porque no orgânico você tem que ficar fazendo esse jogo de ir medindo, aumentando ou diminuindo, ou alterando ali os formatos. Já com a mídia paga, você tem um controle e uma previsão absoluta, né, do que vai acontecer. Então, pegando a ideia de frequência 2 por semana, eu poderia simplesmente pegar 2 posts por semana, impulsionar esses 2 posts para o público que eu quiser e fazer esses 2 posts alcançar as mesmas pessoas, 100%. Assim eu faria a frequência 2, né? Então, daria para diminuir, vamos dizer assim, o número de conteúdo, o número de posts, se você conseguir equilibrar entre orgânico e mídia paga, né? Controlando a audiência por etapa, né? Porque cada etapa vai ter uma audiência. Então, a etapa de descoberta são pessoas novas, a etapa de consideração são pessoas que já viram ou se envolveram com seu conteúdo e ainda não são clientes. A etapa 3 são pessoas que se mostraram interessadas, visitaram a landing page, colocaram um produto no carrinho e não compraram, né? Aí você tem a etapa 4, que já são clientes, mas de primeira viagem, e a etapa 5, clientes recorrentes, e quem deu NPS 9 ou 10, né? Então, para cada etapa você tem uma lista, tem uma audiência que deve ser contemplada no sistema de mídia para você ter esse controle. Loja no Papo. E assim encerramos mais um Loja no Papo. No próximo episódio, continuamos nossa conversa com o Gabriel de Alencar. O tema da vez, a importância do trabalho de atendimento nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até lá. Você ouviu Loja no Papo, um podcast Loja Integrada.